Eu sou o professor Patrick e você está no canal Matemática Sem Noção. Esta videoaula foi produzida para responder a dúvida de 3 alunas, Arícia, Lívia e Anália, sobre o método de Gauss, que é utilizado para o cálculo de números triangulares. Porém, antes de falar especificamente sobre o método de Gauss, vamos falar um pouco sobre os números triangulares e como eles são obtidos. Quando estudamos as sequências de números naturais, encontramos algumas que são chamadas de números figurados. Segundo os historiadores da matemática, esses números foram estudados primeiramente por Pitágoras e os seus discípulos, que eram chamados de pitagóricos. Os gregos naquela época não possuíam símbolos próprios para representar os números, e o sistema de numeração daquela época estava em transição da numeração ática para o sistema de numeração jônico. Talvez essa seja uma das razões para que eles atribuíssem formas aos números para enxergar mais facilmente as propriedades e as relações envolvidas nestes números. Vejamos então agora alguns exemplos dos números figurados. Temos aqui representados 3 exemplos dos números figurados. Os termos, ou seja, os números dessas sequências, elas representam a quantidade de pontos utilizadas para formar estas configurações geométricas, a saber, os triângulos, os quadrados e os pentágonos. Hoje, vamos nos concentrar mais na sequência de números triangulares. Para construir os números triangulares, vamos agrupar os pontos de tal forma que eles fiquem equidistantes e que o arranjo obtido tenha o formato de triângulo equilátero, ou seja, aquele triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Acompanhe comigo a construção dos números triangulares. O primeiro número triangular é formado usando um único pontinho. O segundo número triangular é formado usando 3 pontinhos. O terceiro número triangular é formado por 6 pontinhos. O quarto número triangular é formado por 10 pontinhos. E o quinto número triangular, o último que cabe aqui nesta lousa, é formado por 15 pontinhos. Veja! Ufa! Para representar os números triangulares, usaremos a letra T maiúscula, seguida de um índice, que é um número pequenininho que colocamos no pé da letra. Este índice nos informa qual é a posição que o número triangular assume nesta sequência. Então temos T1 é o triangular da primeira posição. T2 é o triangular que está na segunda posição. T3 é o triangular que está na terceira posição. T4 é o triangular da quarta posição. E, finalmente, T5, o triangular da quinta posição. Além de nos informar qual é a posição que o número assume na sequência, este índice também nos diz qual é a quantidade de pontinhos que formam o lado do triângulo. Observando estes números triangulares, percebemos que a construção dos mesmos
é feita sempre acrescentando uma faixa de pontos no triangular anterior. Acompanhe comigo o esquema. O primeiro número triangular é o 1. O segundo número triangular é 1 mais 2, ou seja, 3. O terceiro número triangular é 1 mais 2 mais 3, que é 6. O quarto número triangular é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que resulta 10. E o triangular da quinta posição, o T5, é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que resulta então 15. Com isso, percebemos que os números triangulares são obtidos somando todos os números naturais, exceto o zero, até a posição que ele se encontra. Vejamos outros exemplos de números triangulares diferentes dos 5 primeiros. Por exemplo, como que eu faço para obter o resultado do triangular 8, ou seja, o triangular da oitava posição. Segundo aquele esquema mostrado anteriormente, nós temos que fazer uma soma com todos os números naturais, exceto o zero, se bem que o zero não faria diferença na soma, por ser o elemento neutro, até o 8. Então, 1 mais 2 mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, eu sei, você já deve estar entediado, mais 7, mais 8. Ok? Vamos calcular o resultado, então. O triangular 8 fica 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, com 6, 21, com 7, 28, mais 8, então, 36. Legal, esse é o resultado, então, do triangular que está na oitava posição. Se eu quiser calcular o próximo, o triangular 9, eu não preciso me preocupar em escrever toda esta soma. Basta aproveitar o resultado anterior. Eu tenho que somar ao 36 o 9, que é justamente a posição do triangular que nós queremos. E como resultado, nós vamos obter 36 mais 9, 45. E se você quisesse calcular o T100, ou seja, o triangular da centésima posição? Vamos supor que você não tenha nenhuma informação dos triangulares anteriores, então você não sabe nada sobre o triangular 99, o triangular 98 e assim por diante. Você teria que fazer na raça a soma 1 mais 2 mais 3 mais, vou dar um pequeno salto, representar esse salto pelas reticências, mais 98, mais 99, mais 100. Claro, você é brasileiro e não desiste nunca, mas deve existir um jeito mais fácil para a gente resolver, para a gente calcular esta soma. Existe, e é exatamente aqui que nós usamos o método de Gauss. Existe uma história bem interessante sobre a infância de Gauss. Conta-se que com apenas 10 anos, Gauss realizou esta soma em segundos e de uma forma bem engenhosa. Gauss não fez a soma com os números na sequência. Ele realizou agrupamentos, onde agrupou o primeiro e o último, fez a soma e obteve 101. Agrupou o segundo e o penúltimo, realizou a soma e obteve 101. Agrupou o terceiro e o antepenúltimo e também obteve 101. Procedendo desta maneira, ele conseguiu 50 agrupamentos e cada agrupamento tinha o valor de 101. Então, esta soma pode ser escrita da seguinte forma:
101 mais 101 mais 101 mais 101, onde o 101 aparece 50 vezes. Nós temos 50 parcelas iguais a 101. E existe uma operação que representa esta soma de uma forma mais compacta, que é justamente a multiplicação. Então, nós podemos escrever esta soma como 50 vezes 101. Com isso, nós obtemos 5.050, que é exatamente o valor do triangular 100 que nós queríamos anteriormente. Uma curiosidade sobre essa história. A soma que Gauss realizou foi esta daqui. E a história original pode ser encontrada no livro Man of Mathematics. Eu acho que é assim que se pronuncia. Do autor Eric Temple Bell. Nós adaptamos a história para uma soma mais fácil, de 1 até 100, para que a gente possa falar dos termos de uma PA, da soma dos primeiros termos de uma PA. Porém, esta soma valoriza muito mais a genialidade desta figura brilhante que foi Gauss. O método que Gauss usou para realizar aquela soma é usado também no cálculo dos números triangulares. E a generalização pode ser feita através desta fórmula. Porém, é complicado trabalhar com um aluno ou uma aluna do 6º ano esta generalização. Precisamos escrever de uma forma mais fácil. Então, deixamos de escrever desta maneira e utilizamos a forma de expressão numérica. Portanto, o cálculo dos números triangulares pode ser feito através desta expressão numérica, onde os espaços vazios vão ser completados pelo índice, ou seja, a posição deste número, e o sucessor desta posição. Tomemos como exemplo o T15, ou seja, o triangular da 15ª posição. Para que a gente calcule o valor, nós vamos substituir no primeiro espaço o valor 15, no segundo espaço o sucessor do 15, que é 16, e então resolver as operações nesta ordem. Fazendo os parênteses, 15 vezes 16, obtemos 240. Pode verificar aí na sua casa. Dividimos 240 por 2, obtendo então 120. E como último exemplo desta videoaula, vamos calcular o T41. Então, substituindo no primeiro espaço vazio a posição 41, no segundo espaço vazio o sucessor da posição 41, 42, e resolvendo essa expressão numérica, obtemos, fazendo então 41 vezes 42, nesse caso vou fazer a continha. (1722). Fazendo a divisão de 1722 por 2, vamos obter, farei aqui do lado, o resultado, então, do triangular 41 é 861. Espero que você tenha gostado desta videoaula e pratique aí na sua casa, ou melhor, patrique aí na sua casa. Grande abraço e nos vemos aqui no canal Matemática Sem Noção.